Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora mais um programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O programa de hoje continua a série As Atividades da Casa Espírita. Estamos focando as atividades desenvolvidas pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje o assunto é comunicação social espírita. Quais as atividades que estão sendo desenvolvidas na divulgação da doutrina dos espíritos? Quem vai responder a estas e outras questões é Kleber Costa e André Arruda. Kleber foi diretor de comunicação social da FERN e desenvolve atividades diversas na área da divulgação da doutrina. André Arruda é publicitário. Ele é coordenador da Comissão Regional Espírita da CRESUL e também desenvolve atividades na área de comunicação social da FERN. Bom dia, Kleber. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores do programa Espírito e Vida. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui para conversarmos um pouco sobre comunicação social espírita. Bom dia, André. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores do programa Espírito e Vida. É uma alegria podermos estar participando dessa iniciativa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e levar a todo o movimento espírita e não espírita as informações que fazem parte da nossa doutrina. Vamos começar conversando com o André. André, de que se trata? O que é que faz? Qual é a área de atuação da comunicação social espírita? Como uma ciência, a comunicação social se destina a trabalhar os veículos, os meios e conduzir a mensagem de uma forma clara ao público espírita e não espírita. Nós temos hoje, nas universidades, como ciência, o estudo dos veículos de comunicação, o estudo dos meios de comunicação e o estudo da pessoa humana, para que você possa adequar o conteúdo ao seu destinatário. Então, na Federação Espírita, no Movimento Espírita Organizado, na Casa Espírita, a gente deve tratar a comunicação social dentro do seu aspecto técnico, podendo também visualizar a mensagem da doutrina espírita como aquilo de mais importante que nós temos que pautar no processo de construção da parte técnica. Ou seja, jamais permitir que a técnica esteja à frente da doutrina. Na verdade, os meios, a produção, todo o conteúdo, toda a parte tecnológica é que tem que estar a serviço da mensagem que é a doutrina espírita. Allan Kardec se preocupava bastante com a divulgação espírita, não é? É tanto que ele fundou a Revista Espírita, viajou bastante, publicou um livro a respeito dessas viagens, e ele fala sempre na necessidade desse trabalho de divulgação. Como é que era essa preocupação de Allan Kardec, André? Olha, Kardec é um homem, para nós, que é exemplo nessa área. Você vê que no século onde ele vivenciou a experiência da comunicação, a gente só possuía a escrita, só possuía a imprensa. Então, como a França era um país que estava voltado à cultura, à leitura, Kardec detalhou a obra através da publicação de uma revista, procurando ter com esse veículo uma penetração maciça na sociedade parisiense. E, através das viagens, nas palestras que ele realizou, ele teve o cuidado de perceber, no ambiente onde ele estava visitando, qual era o nível das pessoas e adequar a linguagem que ele ia falar àquele público. Então, era um homem que tinha vastos conhecimentos, deixando claro que a sua formação como pedagogo, na hora de produzir a comunicação, ela estava sendo aplicada de uma forma bem objetiva. E a nível da Casa Espírita, do Centro Espírita, como é que se faria essa comunicação social? Quais os recursos, quais os meios, quais os métodos que os nossos companheiros das casas poderiam usar? Bom, aí você vai partir para uma questão muito interessante, porque nós temos diversas formatações da unidade básica do movimento espírita, que é a Casa Espírita, desde aquelas que já possuem a tecnologia do acesso à internet, o telefone, a tribuna com o processo de conexão com o audiovisual, há aquelas mais simples, onde você tem apenas um mural, onde você possui apenas a comunicação interna através dos memorandos. Então, toda a comunicação voltada para o público interno da Casa Espírita, ela tem que se basear dentro de um preceito focado no Evangelho. Toda a comunicação espírita, inclusive, ela não pode fugir dessa cartilha básica que é o Evangelho de Jesus. Então, ela tem que ser uma comunicação fraterna,
ela tem que ser uma comunicação que seja acessível. Nós temos um exemplo lindo quando nós estudamos os evangelhos, quando o Cristo vai pregar às margens do Mar da Galileia, em que ele sobe num barco e pede para que o barco seja recuado, para que toda a multidão veja. Então isso é um exemplo de acessibilidade, de percepção de que o público precisava visualizar quem é que estava falando. Outra coisa muito importante na Casa Espírita, que não pode ficar na ausência do seu planejamento, é que a mensagem é que deve ser evidenciada e não o mensageiro. Muitas das vezes, nós encontramos esse equívoco no processo de divulgação da mensagem do Evangelho, não só dentro do Espiritismo, mas em outros segmentos. O mensageiro está brilhando mais do que a mensagem. Então, nós temos que evidenciar a mensagem. É o Evangelho, é a doutrina. Isso é que tem que estar na pauta nos nossos planejamentos. E a Casa Espírita precisa se preparar para isso, ter a sua comissão que avalie as palestras, que avalie os livros que são colocados na exposição das suas livrarias, porque a livraria é um canal de comunicação com o público. A sua recepção tem que ser uma recepção dinâmica. As pessoas precisam, no contato com a Casa Espírita pela primeira vez, sentir que aquela unidade, aquela estrutura está preparada para atender bem, para comunicar bem a mensagem. Isso em si falando da atuação dentro da própria Casa Espírita. E na relação centro espírita-comunidade? Aí é que nós temos que estar bem preparados. Quando a gente fala que a comunicação social é uma ciência, nós precisamos falar essa linguagem, conhecer os mecanismos de falar com a imprensa escrita, de falar com a imprensa tecnológica, no caso da internet, no caso da televisão, de falar no rádio. Cada veículo de comunicação tem a sua linguagem. E o comunicador espírita, ele precisa conhecer esses detalhes. É por isso que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte investe nos treinamentos, nos cursos de capacitação, nos seus encontros estaduais, para que no processo de encontro às outras instituições, de encontro à sociedade através dos meios de comunicação, a gente possa atuar de forma correta e não criar o que se chama em comunicação ruído na mensagem. Nós os espíritas, temos conseguido essa comunicação, temos conseguido atingir os nossos objetivos? Será que o espiritismo hoje é suficientemente divulgado e esclarecido junto à população leiga? Olha, com certeza nós temos ocupado o nosso espaço. Agora, é verdade que há uma certa timidez do movimento em participar de um programa de televisão, em uma matéria jornalística, em um programa de rádio. Mas isso pode ser feito através do contato com o movimento espírita organizado. Então, a Casa Espírita, que tem um espaço na sua comunidade, numa rádio comunitária, e que nem sempre dispõe de pessoas disponíveis para desenvolver a atividade, pode chegar junto, através do movimento espírita organizado, através das CREs, que nós temos como subsidiar essa mão de obra, essas informações, essas ferramentas. Até hoje, nós temos o impacto da entrevista feita por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que o programa começou às 10 horas da noite e foi até às 3 da madrugada. Quando a gente assiste essa entrevista, nós nos emocionamos e vemos como a doutrina ela é envolvente. Então, há uma pergunta que Kardec coloca aos espíritos que a gente deve refletir nesse aspecto na área da comunicação. Ele diz assim: por que o mal prospera na terra? E ele diz: porque os bons se omitem. Os bons, eles são mansos. Então, a gente precisa, na hora que for fazer a comunicação, conhecer, nos aplicarmos, tomar o nosso espaço, porque o espaço existe. Na verdade, Allan Kardec foi um grande divulgador. Chico Xavier é um grande divulgador da doutrina. Divaldo Franco, hoje, cumpre esse papel através de palestras no mundo inteiro. E eu ainda podia ali concluir esse primeiro bloco com uma pergunta, André. Como que é feito a nível mundial esse trabalho de divulgação da doutrina? Em rápidas palavras. Hoje nós temos o Conselho Espírita Internacional, que tem uma TV, uma web TV. Você pode assistir às palestras, você pode acessar os conteúdos, você pode conhecer a mensagem que a doutrina espírita traz através da internet. E você tem, em nível nacional, você tem os canais como o programa Transição, feito pelo nosso irmão Divaldo Franco, que é um programa em nível nacional. Nós temos também o trabalho dos portais, os portais das Federações Espíritas Brasileiras, da Federação Espírita do Paraná, a da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, em processo de reconstrução. Então, todos esses canais são
promovem a doutrina espírita e colocam ela à disposição de qualquer pessoa no mundo. Muito bem. Vamos agora a um breve intervalo e logo após continuaremos falando sobre o assunto comunicação social espírita. Fique conosco, não saia daí. Obrigado por continuar em nossa companhia e vamos continuar a conversa que estávamos tendo sobre a comunicação social espírita, agora com o nosso companheiro Kleber Costa. Kleber, eu gostaria que você fizesse um diagnóstico, um apanhado geral da comunicação social hoje no Rio Grande do Norte. Bom, no nosso estado nós temos crescido bastante no campo da comunicação social. Nós temos conquistado alguns espaços, né? Fruto do esforço dos nossos companheiros. Contamos hoje com 15 programas de rádio nas diversas cidades do interior do estado. Nós temos 3 programas de televisão, né? Esse nosso programa aqui, mais o programa Caminhos de Luz, que é produzido pelos nossos companheiros do SEDAC, e mais um programa na cidade de Currais Novos, que é produzido pelo Movimento Espírita de Currais Novos, né? Portanto, nós estamos atingindo um público muito grande no nosso estado. Claro que não estamos satisfeitos, porque nós temos que trabalhar para conquistar muito mais espaço. Já tivemos um programa de rádio aqui em Natal, diário até, de 1 hora, né? Mas em função de algumas peculiaridades não podemos dar prosseguimento, mas o projeto continua. E nós estamos procurando buscar espaço nos meios de comunicação para que nós possamos voltar a ter esse programa e incentivar, né, as outras pessoas para que possam, nas suas cidades, criar também programas. Contamos também com 2 jornais, né, o Mensageiro, que é produzido pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e os nossos companheiros de Canguaretama também produzem um jornal mensal, além dos boletins eletrônicos que nós publicamos pela internet, as nossas listas de notícias, onde nós conseguimos alcançar um público muito grande e instantaneamente. Na verdade, Kleber, a doutrina espírita hoje obtém grande repercussão nos meios eletrônicos, na imprensa, nas revistas semanais, e isso nos traz uma maior responsabilidade. Será que nós do movimento espírita temos respondido à altura a essa convocação da sociedade no sentido de esclarecer as pessoas a respeito dos nossos objetivos? Nos últimos tempos, eu acredito que sim. Talvez ainda não tenhamos atingido um nível de excelência, mas nós temos, de um certo ponto de vista, correspondido a essa expectativa. E eu atribuo isso à nossa inserção na própria sociedade, porque nós precisamos participar da sociedade como um todo, para que a sociedade perceba o movimento espírita. Então, quando, por exemplo, a nossa presidente está inserida na universidade, a nossa produtora na TV universitária, você no Banco do Brasil, André Arruda nos meios de publicidade, nós, de uma certa forma, estamos dando essa comunicação através das nossas mensagens. E aí obtemos espaços. No último dia 18 de abril, né, nós conseguimos vários espaços nos meios de comunicação fruto a essas ações. Nós estamos participando, a Federação Espírita, através da professora Sandra Borba, do Fórum de Diálogo Interreligioso, né? E isso certamente que dá uma transparência. As pessoas começam a perceber a mensagem da doutrina espírita. E nós não estamos lá fazendo proselitismo, mas nós estamos nos colocando e levando a mensagem espírita a esse grupo de pessoas. E dessa forma, nós vamos conquistando esse espaço. Agora, precisamos estar preparados, nós precisamos conhecer sobre o que queremos divulgar. E precisamos estar nos locais onde nós queremos colocar essa mensagem. Se nós nos isolarmos dentro do próprio movimento espírita,
Então nós vamos fazer comunicação para os espíritas. Nós precisamos extrapolar esses limites, nós precisamos estar participando mesmo da sociedade, seja nas nossas atividades profissionais, seja no nosso meio social mesmo, porque nós precisamos nos relacionar com pessoas além do movimento espírita, né? Seja mesmo nos nossos lares, nas nossas conversas cotidianas. Então, eu acho essa postura muito importante, principalmente para nós que queremos fazer comunicação espírita. Você falou da necessidade de estarmos preparados. Joana de Ângeles também levanta essa questão. A necessidade da qualificação do trabalhador espírita atua junto ao público. Ou seja, na área da comunicação social, seria talvez uma maior profissionalização na nossa atuação? Sim. Profissionalização no meio espírita às vezes pode soar mal. Não, né? No sentido de trabalhar com isso, eu diria qualificação mesmo, isso. Que é o que Joana de Ângeles especificamente fala. Nós temos que nos qualificar. Se é profissionalizar ou não, se você vai fazer isso de uma forma profissional ou de uma forma voluntária, eu acho que é outra questão. Mas que nós precisamos nos qualificar, nós precisamos entender, compreender as ferramentas que precisamos utilizar para essa comunicação. Então não existe um trabalho que possa ser feito com competência se nós não temos capacitação técnica para realizar o trabalho. Nós precisamos conhecer as coisas que nós queremos utilizar. Não podemos fazer a coisa amadoristicamente. Isso. Voluntariamente, sim. Amadoristicamente, não. Num primeiro momento, talvez até a gente possa aceitar isso. Mas nós atingimos um determinado nível, nós estamos alcançando meios de comunicação muito importantes que não podemos mais nos relacionar com esses meios amadoristicamente. Então nós temos que procurar conhecer ferramentas, nos habilitarmos, nos capacitarmos tecnicamente para podermos fazer essa relação com qualificação. Se será profissionalmente, aí demanda meios financeiros para prover isso, ou se será voluntariamente, é uma outra questão, mas que nós precisamos nos qualificar, precisamos ter conhecimento técnico das coisas, dos assuntos que vamos tratar, isso eu acho que é inquestionável. Existem as religiões do livro. O judaísmo é uma religião do livro. O cristianismo é uma religião do livro. O islamismo é uma religião do livro. O espiritismo deverá ser a religião dos livros, já que nós nos caracterizamos pela leitura, pelo estudo. Chico Xavier publicou mais de 400 livros. E os nossos livros estão nas prateleiras das bancas de revistas, nos supermercados, né, em todos os lugares onde há comercialização de livros. Como que funciona esse trabalho da divulgação da literatura espírita? Certamente que o Espiritismo é a religião do livro. A nossa base é o Livro dos Espíritos, né, lançado há mais de 150 anos. É um veículo extraordinário de comunicação. A grande comunicação, efetivamente, é feita através do livro. Né? O livro não apenas você lê, mas você vai passando para outras pessoas, né? E aquela mensagem ela está registrada ali e ela é indelével, pelo menos naquele livro. É claro que aí você tem uma variedade de editoras, de publicações, que aí cada um, a sua livre escolha, vai fazendo as suas verificações, né? Mas é um veículo muito importante para a nossa comunicação. Também as revistas, né, que alcançam um público muito grande. Nós participamos aqui no Rio Grande do Norte e, de uma forma geral, no país inteiro, os movimentos organizados espíritas procuram participar das amostras. Aqui nós participamos de bienais, todas essas amostras de livros nós temos procurado levar, colocar um stand, né, para marcar a presença, mostrar a mensagem espírita através do livro. Não poderíamos esquecer de citar, como você falou, Chico Xavier, com suas 412 obras, que nós vamos ter aí alguns séculos à frente para poder digerir todas essas obras, porque nós não podemos apenas ler as obras de Chico Xavier. Nós precisamos estudar para compreendê-las, porque, afinal de contas, é uma forma analítica de se verificar o que, eventualmente, Kardec colocou sinteticamente na codificação. Nós temos também como apoio a essa atividade de comunicação os congressos, os seminários, as semanas espíritas que são realizadas
nas diversas cidades, né? Aqui em Natal mesmo, o Centro Espírita Irmão do Caminho faz com muita propriedade uma semana espírita que já é tradicional, e muitas cidades no interior fazem as suas semanas espíritas e servem para divulgar junto àquela comunidade a mensagem espírita. Então nós temos aí um leque muito grande de possibilidades de comunicação. Temos o jornal Mensageiro encartado num diário. Jornal encartado o jornal espírita encartado em um jornal de circulação normal na cidade. É uma experiência que nós também já fizemos aqui e mostrou-se com sucesso, porque alcança um público heterogêneo, né? E nós queremos que todo esse público conheça a mensagem espírita. Não que nós queiramos transformar as pessoas em espíritas, mas é interessante que elas conheçam a mensagem espírita até para que possa quebrar um paradigma, para que possa se mudar esse estigma que algumas pessoas ainda guardam do espiritismo, né, nos vendo muitas vezes como extraterrestres ou pessoas do outro mundo, porque nós temos essa facilidade da comunicação com aqueles que já perderam o corpo físico. Vamos trabalhar o ano que vem o centenário de Chico Xavier. Nós da comunicação social já estamos nos preparando para o trabalho de divulgação desse evento e também sobre o Evangelho no Lar. Vamos reativar, não reativar aquela não que esteve desativada, mas reaquecer a campanha do Evangelho do Lar. Mas já temos até notícias sobre o Evangelho no Mar. O que é que você nos diz a respeito, Cláudio? Efetivamente, os nossos companheiros lá de Canguaretama, né, eles estão com essa atividade, uma adaptação muito interessante, né, porque nós temos a prática do Evangelho no Lar. E lá em Canguaretama, como eles estão à beira-mar, né, nós já falamos aqui do Mar da Galileia, onde Jesus passava as suas mensagens. Quem sabe, talvez, os nossos companheiros, inspirados nisso, criaram lá e estão adotando o Evangelho no Mar. Então, eles, uma vez por mês, a bordo de um barco, eles adentram o mar e naquela tranquilidade do oceano, então, eles vão fazer as suas reflexões sobre o Evangelho, né, que certamente haverá de ter um proveito muito grande, porque o próprio clima da natureza favorece a reflexão. Kleber, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Espírito e Vida. E assim, chegamos ao final de mais um programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Lembrando aos nossos amigos telespectadores que o nosso e-mail é espiritovida@yahoo.com.br. Entrem em contato conosco. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.